conjunções subordinativas. Olá, pessoal. Vamos lá, então, falar sobre os efeitos das conjunções subordinativas, né? As conjunções subordinativas e os seus efeitos de sentidos. Na outra aula já falamos das coordenativas. Agora nós vamos falar das subordinativas. Vamos ver aí qual é a relação das orações subordinadas, né? O que é essa relação de subordinação? Eu costumo dizer, para você entender, né, o que é uma relação de subordinação. Quando vocês forem trabalhar, vocês vão lá fazer a entrevista na empresa, aí vocês são contratados, né? E dentro da empresa existe um chefe, né? Um líder aí que vai delegar as tarefas para vocês, empregados, funcionários, né? Ou ainda colaboradores. Eu costumo dizer, para vocês entenderem, eu costumo associar, né, a relação de subordinação com a relação entre patrão e empregado, chefe e funcionário, né? Por quê? Porque o chefe delega as tarefas, o chefe ele manda e você obedece às instruções do chefe, né? Então, existe aí uma relação de subordinação. Você está o quê? Subordinado a uma pessoa, a um chefe, né? Então, você depende daquele chefe do que o chefe vai te pedir para fazer para você trabalhar aí, tá certo? Então, relação de subordinação é quando temos duas orações dependentes uma da outra para ter sentido completo, né? Costuma se dividir em oração principal, oração subordinada. A oração principal é o chefe e a oração subordinada somos nós, funcionários, tá certo? Isso é relação de subordinação. Relação de subordinação é quando você depende, quando as orações do período dependem uma da outra para ter sentido completo. Aí eu coloquei esse exemplo aí para vocês. Meu pai disse que eu não irei à festa. Ora, meu pai, se eu digo para vocês, meu pai disse, vocês vão entender, tem sentido completo aquilo que eu estou falando? Não, porque quando eu disser para vocês, meu pai disse, automaticamente vocês vão responder para pro assim, mas meu pai disse o quê? Que eu não irei à festa. Então, o meu pai é o quê? É a minha oração que está pedindo complemento pelo seu verbo, no caso o verbo dizer aí, né? Ele pede o complemento e o que chamamos de subordinada dá o complemento para esse verbo da oração principal e aí o sentido torna-se completo, tá? Então, relação de subordinação é a dependência das orações. Depende uma da outra para ter sentido completo. Ao contrário da relação de coordenação, que elas caminham sozinhas no período, tá certo? Não precisa de nada para terem sentido completo. São independentes. Na subordinação, elas são dependentes, ok? Vamos então conhecer as conjunções subordinativas e o que elas causam, que efeito elas causam, né? Vamos ver aí quais os efeitos destas conjunções subordinativas. Eu coloquei aí todas as conjunções, a classificação das conjunções subordinativas. Causais, que surtem o efeito de causa. Concessiva, uma concessão, um conflito. Condicionais, o próprio nome já diz, né? Indica um efeito de condição. Conformativas, de conformidade. Consecutivas, de consequência, né? Comparativas, de comparação. Finais, tem efeito de finalidade. Proporcionais, proporção.
temporais, de tempo, e as conjunções integrantes. As conjunções integrantes, gente, ela é marcada por duas palavras. Ou que, né? Conjunção integrante são que e se. Mais usada o que. O que é essa conjunção integrante? Eu já vou adiantar, mas eu vou falar no final dessa aula também. A conjunção integrante, ela dá início às orações subordinadas substantivas. Como eu já falei em aulas anteriores, existem 3 classificações de orações subordinadas: as subordinadas substantivas, as subordinadas adverbiais e as subordinadas adjetivas, né? Então, as conjunções integrantes, marcadas pela palavrinha que ou se, sendo que a que é a mais usada, ela ela tem a função aí de iniciar uma oração subordinada substantiva, tá certo? Então vamos conhecer aí quais são os efeitos dessas conjunções subordinativas. Eu coloquei um exemplo de cada, eu coloquei uma conjunção de cada, lembrando que tanto a causal, quanto a final, quanto todas elas, concessiva, proporcional, existe mais de uma conjunção. E eu já pedi para vocês, e se eu não pedir, vou pedir agora, para que vocês montem a tabela, porque vocês façam a tabela das conjunções subordinativas, né? Ou seja, vocês colocam lá quais são os tipos, né? Causal, temporal, proporcional, final. E vocês vão do lado colocar aí quais são as conjunções. Eu vou mostrar aqui um único exemplo de uma única conjunção, mas tem várias conjunções de cada caso aí, tá? A causal, que mostra uma causa, né? Olha só o exemplo que eu coloquei. Eu acreditei nele, porque havia confiança, né? Então, marca aí uma causa, e eu usei a conjunção porque. Eu acreditei nele porque havia confiança, tá certo? Então, marca aí uma causa. Oração, aqui no caso, né? Oração subordinada causal, tá? Porque é marcada aí pela conjunção porque, que surte um efeito de causa. A conjunção subordinativa concessiva. Concessiva marca um conflito, né? Olha só, mesmo que ele não queira, nós partiremos. Ou seja, estamos aí, esta conjunção, mesmo que, veja que é uma locução conjuntiva, né? O conjunto de duas palavras funcionando como uma conjunção só, que eu já expliquei na aula das coordenativas. Na subordinativa também acontece a mesma coisa. Então, é uma concessão, é um conflito, né? Ou seja, mesmo que ele não queira, nós partiremos. Então, mesmo que uma conjunção subordinativa marcando aí um conflito, uma concessão, tá certo? Conjunção subordinativa condicional, o próprio nome, né, dela já diz, é marcada por uma condição. Eu só faço isso se acontecer aquilo. É mais ou menos isso, né? Eu só vou, a prática da ação só vai ser efetuada se acontecer algo, né? E nada melhor para marcar uma condição do que a própria conjunção se, né? Olha só, se você quiser, eu estudarei com você diariamente, tá certo? Então, mas somente se você quiser, uma condição de você querer, tá certo? Então, o se aí é marcado pela conjunção subordinativa condicional, que surte o efeito de de um conflito, né? Não, perdão, de um conflito não, de uma condição, né? Conflito é da concessiva, desculpem, tá, gente? Um exemplo aí de conjunção subordinativa conformativa, que marca aí uma conformidade, né? E nada melhor para representar a conjunção subordinativa conformativa
com a palavra conforme, né? Olha só o exemplo. Conforme meu boletim, estou indo muito bem nos estudos. É uma conformidade, né? Ou seja, conforme, né, o meu boletim, né, estou indo muito bem nos estudos. E a conjunção subordinada consecutiva? Que tipo de efeito ela nos dá? Que tipo de efeito surte a conjunção subordinada consecutiva? Uma consequência, né? Olha só o exemplo. Ela é tão inteligente que não consigo entendê-la. Né? Pelo fato dela ser tão inteligente, eu não consigo entendê-la, né? Uma consequência marcada aí pela conjunção que. Conjunção subordinativa comparativa. Olha o nome, gente, já diz, né? Uma comparação. Quando você faz aí uma comparação. E aí eu coloquei esse exemplo. Corria pelas ruas como um louco, ou seja, corria pelas ruas igual a um louco, né? Ele está comparando aí a maneira que você corria pelas ruas, né? Como que você corria pelas ruas? Como um louco, fazendo uma comparação, tá certo? Igual a um louco. Locução, aí o como, locução, ou perdão, locução não, é conjunção subordinativa comparativa, fazendo uma comparação. E afinal, olha só, o próprio nome já diz, né? A conjunção subordinativa final, ela marca uma finalidade, né? Um objetivo. Olha só o exemplo. Chegue cedo para que não perca nada. Ou ainda, chegue cedo a fim de que não perca nada. É uma finalidade, né? Um objetivo. O efeito, né, que ela causa aí na final é de finalidade. A outra classificação de conjunção subordinativa é a proporcional, né? Que indica uma proporção, né? Olha só, quanto mais eu faço, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto menos eu estudo, menos eu consigo tirar nota na prova, né? É uma proporção, né? Ou ainda, à medida que estudo, aprendo o conteúdo, né? Ou ainda, à proporção que eu estudo, aprendo o conteúdo, né? Está tratando aí, surtindo um efeito de proporção. Quanto mais eu faço, mais eu aconteço. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto menos eu reclamo, menos quanto mais eu reclamo, mais minha vida não dá certo, né? Então, esse tipo de proporção aí que surte, que é o efeito da oração, da conjunção subordinativa proporcional. Temporal, né? Quando dá efeito de tempo, né? Conjunção subordinativa temporal é relacionada ao tempo, efeito de tempo. Olha só o exemplo. Quando eu cheguei, começou a prova, né? Assim que eu cheguei, começou a prova. Temporal, tá certo? Marca aí um efeito de tempo. E por último, a conjunção subordinativa integrante, que eu já dei um spoiler no começo dessa aula, que é marcada pelas palavras que e se. A mais usada é a conjunção que, né? E ela tem a finalidade, né, de iniciar uma oração subordinada substantiva, tá certo? Então, o que é uma conjunção integrante. O se também, mas aparece bem menos do que a conjunção que, tá certo? Eu coloquei o exemplo aí para vocês. O sindicato anunciou que fará greve no próximo mês. Olha só, o sindicato anunciou o quê? Que fará greve no próximo mês. Que fará greve no próximo mês, se formos analisar, está funcionando como objeto direto do verbo anunciar da principal. E olha só que a
conjunção que, marcando, portanto, se toda oração subordinada aqui exerce função sintática de objeto direto do verbo anunciou em relação aqui à principal, ela é uma subordinada substantiva. Portanto, a conjunção integrante está aqui, ó, que, né? Conjunção integrante nada mais é do que a conjunção que inicia uma oração subordinada substantiva. Bom, essas são as conjunções subordinativas, que vocês já vão fazer o trabalhinho aí, né, de fazer a tabela, tá? Neste momento atípico aí que nós estamos vivendo, não precisa agora fazer a tabela na cartolina, mas quando voltarmos as aulas presenciais, eu vou querer esta tabela numa cartolina plastificada. Mas por enquanto dá para fazer no caderno aí tranquilamente. Se eu não me engano, na apostila de vocês, deixa eu só ver aqui, dar uma olhadinha, tem essas conjunções. Deixa eu ver se tem as conjunções aqui. Eu não estou com a apostila de vocês aqui. Se eu não me engano, tem aí, não sei se é no caderno de atividades, eu vou marcar a página direitinho, depois eu falo com vocês onde é. Que tem aí todas as conjunções coordenativas e subordinativas. As coordenativas, as tabelas vocês já fizeram. Agora eu quero que faça a tabelinha das conjunções subordinativas. Então é isso. Conjunções subordinativas e os efeitos que essas conjunções causam aí, surtem nas orações, nos períodos compostos, ok? Beijo, gente, até a próxima aula.